Olá, olá, turma. E hoje a gente vai continuar sobre a questão de texturização. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o setup de pintura de textura, porque tem muita ferramenta à nossa disposição e tem algumas coisas que a gente tem que setar para ter o prazer de poder pintar direto no modelo, dentro do Blender, né? Aí, se você quiser já mudar uma coisa no modelo, você já muda de uma vez aqui, já segue o baile. Tem alguns setupzinhos para mexer. Então eu vou passar por vários deles. Primeiro eu vou aqui em Texture Paint, na aba de Texture Paint, que ela é melhor para trabalhar. Deixa eu pegar a minha mesa digitalizadora. Eu estou trabalhando agora com uma tablet, porque ela vai me dar algumas opções a mais. Eu fico mudando de tablet para mouse com uma certa frequência. Espero que vocês não achem estranho. É, Primeira coisa, eu vou garantir que ele está com a textura aplicada nele. Então, em todos os meus modelos, eu vou, na verdade, gerar um material novo, que é aquele material que eu chamei de tudo da outra vez. Vamos chamar ele de textura dessa vez. E esse material, eu vou deletar isso aqui e eu vou colocar um emissivo. Porque a forma como a gente aplica esse tipo de textura geralmente é via emissivo com valor de 1 mesmo. Vamos deixar ligado em UV Mapping e vamos adicionar aqui a textura que a gente vai pintar por cima. Ok? E eu vou fazer isso em todos os meus objetos. Aqui já tem. Vamos selecionar todos eles. Dar assign nesse material. E agora minha textura está aqui. Beleza, eu posso pintar. Tem umas marcaçõezinhas aqui, ó, quer dizer que tem um sim passando, que dá para eu trabalhar um pouco em cima depois. Quer dizer que o 3 pixels talvez foi pouco. Vou deixar em modo textura aqui. E eu consigo agora, né, pintar com certa facilidade. Como eu quero começar só no objeto, eu vou mudar para o modo objeto aqui rapidinho. Vou selecionar só o status, o corpinho, e vou entrar naquele modo com a barra que eu falei para vocês, para poder ficar, né, local e eu ver só ele e trabalhar só com ele por enquanto. Então vamos focar de início aqui no rostinho dessa melindeza para a gente poder discutir algumas ferramentas à nossa disposição. Ó, esqueci de pintar um pedacinho ali dentro. Algumas ferramentas à nossa disposição que a gente pode fazer. Então vamos voltar para o modo de Texture Paint. Primeira coisa, a gente tem o modo pintura dos dois lados, né? Eu tenho aqui minha ferramenta, eu vou deixar o brancão aqui mesmo. Se eu passar o meu pincel, a gente tem um desenho, né? Ou eu posso movimentar por aqui e correr por aqui para ter um controle um pouco maior do que eu estou fazendo. Dar um zoom, mas dá para a gente pintar. F muda o tamanho do brush, né? Como vocês podem ver. E Shift F muda a força desse brush. Além disso, tem essas opções todas aqui em cima. Ó. No momento está marcado que o tamanho não é modificado pela pressão, mas a força é. Às vezes eu não quero isso, eu quero o contrário. Eu geralmente quero o contrário. Eu quero que minha força deixe, né, meu brush mais fino, mas que ele marque com a pressão que a gente está acostumado. É, Além disso, a gente pode desenhar aqui em 2D e vai afetar o modelo. E no momento está ligado também a simetria. Eu posso arrastar tudo aqui em cima, ver minhas barrinhas e tirar a simetria. E agora estou só desenhando de um lado e não mais dos dois. Por início, geralmente eu gosto de trabalhar com simetria. Outra coisa que eu gosto de fazer é escolher o que eu estou é, desenhando por cima, sabe? Então, geralmente eu vou nesse modo de Paint Mask aqui, eu seleciono algumas faces para pintura. Então, com esse modo ligado, eu aperto Alt A para selecionar tudo. E agora eu posso, por exemplo, decidir que eu quero desenhar apenas no braço. Ok? Vamos pôr o braço e a mão em cima aqui. O...
Então agora quando eu desenhar, vai desenhar somente no braço. Mesmo que eu passe o pincel para cá, não vai pegar. Se eu sair desse modo, seleciona tudo, mas se eu voltar para ele, fica aqui. Eu faço quase tudo nesse modo, que eu acho bem mais fácil de pintar quando está nesse modo. Além disso, né, tudo isso que está aqui em cima também está aqui do lado nas opções de ferramentas. Só se descer aqui embaixo, você vai achar todas as mesmas coisas, né? No momento, como vocês podem ver, a simetria está ligada, mas não está pintando do outro lado. É porque as faces do outro lado não estão selecionadas. Agora pinta do outro lado, ok? Então a simetria ela é submetida à seleção de faces. Além dessas coisas básicas, a gente tem mais algumas opções de ferramenta que eu vou discutir com vocês. De novo, tudo que está aqui do lado aparece ali em cima. Isso tudo no brush normal, o de desenho, a gente tem uma série de opções. A gente tem aqui as cores, né? A gente pode fazer a cor normal, o color picker nosso. Pode mudar aqui, saturação aqui, igual sempre. X muda qual cor eu estou escolhendo. Só que só muda se eu tiver com o mouse em cima da área de pintura. Se eu tiver aqui, ó, na aba, ele não mexe em nada. Então eu posso mudar de um para o outro com certa facilidade. Além disso, S é meu color picker. Ele pega uma cor que eu tiver em cima. Tá vendo? Alguma cor de material. Ele é bom para poder ir rápido numa cor ou em outra. E é só você clicar e ele já vai aparecer para cima de você. Ok? Se eu clicar, não, só clicar no botão, né? Se eu clicar no botão e clicar com a caneta, você vai ver que não faz, né, nenhuma diferença. É só passar o mouse em cima que ele já vai e marca pra gente. Ok? Uma coisa que a gente pode fazer, porém, ó, como vocês podem ver, tem 1000 coisinhas aqui, mas o que é isso? É porque toda vez que eu dei S e cliquei, ele salvou. Entendeu? Então, apesar daqui em cima não aparecer nada, aqui embaixo na paleta de cor, toda vez que eu clico numa coisinha aqui, ó, seguro S, né, e clico, eu estou gerando um botão diferente para minha paleta de cor, que eu posso rapidamente remontar aqui. Fora que eu posso apertar mais e menos, e adicionar novas palhetas e tudo mais. Avançado, não acho que é uma boa ideia mexer nessa parte agora, não. Mas a gente tem mais algumas opções aqui, como as opções de textura e texture mask. Textura é basicamente o que o nome diz. A gente vai escolher uma textura para o nosso objeto e vai pintar usando essa textura como base de cor. Então, por exemplo, deixa eu fazer uma nova textura aqui e eu vou ir na aba de textura para abrir uma. Vamos abrir uma aqui, vamos usar, por exemplo, esse degradê verde aqui como uma base de coisa. Se eu for lá nas minhas ferramentas, né, vai estar aqui a textura e ela está afetando o brush. A forma como ela está afetando, o tipo de cor que ela vai afetar, tem um monte de coisa envolvendo, ok? Textura tenta copiar a cor base que está trabalhando. Tem texture mask também, que é um pouco mais interessante, eu acho, trabalhar. Por quê? Porque a textura, olha só, deixa eu colocar numa cor clara aqui, tipo uma cor tipo essa. Se a gente for na textura e tentar aplicar, ele vai tentar, onde é mais claro, ele vai tentar aplicar a cor da textura. E onde é mais escuro, ele vai usar a cor base que está na textura, sacou? Por isso que ele está fazendo essa mistura. Se eu usar um outro tipo de textura, por exemplo, um brush que eu já salvei, deixa eu abrir aqui. Eu tenho uma pasta aqui, eu tenho alguns brushes. Vamos usar, por exemplo, este de giz aqui. Agora, tá vendo que ela está usando o fundo preto, tá mantendo o branco, tá misturando? Então ela usa pra gente quando quer fazer quase um stencil, assim. Mas a gente tenta usar o menos branco possível, mais cor forte. Mas o que que pega? Eu não quero usar textura. O que eu quero usar é Texture Mask. Porque aqui ele vai mascarar. O preto vai ser alfa e o branco vai ser cor. Só que geralmente a gente usa no modelo Viewplane, porque talhado ele está fazendo um talhamento, sabe?
dependendo do que a gente quer fazer, funciona para fazer marcas, né? Por exemplo. E elas têm coisa. Mas geralmente a gente usa viewplane, que é o ângulo que a gente está vendo, e ele vai fazer o brush para mim e marca o random para ele não ficar reto. E agora eu tenho um brushzinho gostoso de trabalhar. Eu provavelmente vou até usar esse brush mesmo como base. Além disso, a gente tem os nossos strokes, que é o tipo de pincelada que a gente está dando. Brush Tester Max Texture é a ponta do brush, né? Stroke é a pincelada. O normal é Space, que usa um espaço entre o brush. O Dots é pontinhos, né? Se eu posso mudar um pouco, mudar o jitter para os pontinhos espalharem, ó. É bom para espalhar coisa. Posso definir isso pela pressão. A gente tem o Drag Dot, que é um só. Você só escolhe onde ele fica. O Space, que é o básico. O Airbrush, que vai tentar. É tipo um airbrush, é tipo um brushzinho de spray assim. Ancorado, que vai mudar o tamanho de acordo com uma âncora. Né, um ponto de âncora você vai esticando, é muito usado em escultura. Linha, que é para fazer linhas. E curva, que é um pouco mais complicado, que eu tenho que desenhar e fazer uma curva. E eu só vou sugerir que vocês não mexam com isso ainda. Isso aqui é muito mais importante para mexer com escultura e coisas do tipo. No momento, vocês podem focar em space, line e ancorado, que vão ser o bastante. Assim. Eu vou usar o space. Tem o Stabilize Stroke, que estabiliza seu stroke. Você pode fazer coisas do tipo. Mas isso é para covardes. Máscara é outra coisa que a gente não vai precisar olhar agora. Tem outras opções de fazer aqui. Simetria tá ligada. Mas além disso, tem uma coisa que é legal que é o Fall Off. O Fall Off é a forma como seu brush funciona. É basicamente o impacto que a sua pressão tem no seu brush. Como vocês podem perceber, pensa da seguinte forma: quanto mais para cima, mais impacto. Quanto mais para a direita, mais para a ponta. Quanto mais para a esquerda, mais para o centro. Então, se eu clico no meu brush aqui, tá vendo que o centro está marcado e as bordinhas estão suaves? Se eu vier aqui e inverter essa mesma relação, você vai ver que ele vai tentar fazer uma loucura e vai falhar porque ele está tentando marcar na borda, que é transparente, e deixar o centro, né, quase escondido. Tá vendo? Consegui aqui deixar mais marcado. Dá uns efeitos legais, ó. Dá para fazer umas coisas legais. Mas geralmente a gente não usa isso dessa forma, não, sabe? A gente tem umas bases aqui que a gente pode usar como principais, ok? Essa aqui é a básica normal. E eu odeio a básica normal do Blender, então eu sempre faço dois brushes de trabalho. O primeiro chama Hard, ok? Mudo o nome dele aqui e a gente vai vir aqui e vai usar essa base aqui para começar. Vai descer ela até aqui embaixo e vai clicar no maisinho. Que é só clicar aqui um pontinho no meio, nem precisa clicar no maisinho, no maisinho é zoom. E vai mudar para Vector Handle. E vai deixar mais ou menos assim, ó. Como vocês podem ver, a minha borda está bem mais marcadinha. Se eu tirar a textura, vai ficar ainda mais visível. Quer ver? Deixa eu só chamar essa textura de Chalk, que é o nome certo. Mas deixa eu tirar a textura um pouco. Olha como é que fica, né? Bem crispy. Então é um bom pincel de CT. Vamos voltar com a textura. Eu quero ela. E além disso, eu faço um segundo. Vem aqui, né? Para criar mais um. Deixo salvado. E isso vai chamar Soft Brush. O contrário do outro, a gente vai deletar um dos pontinhos, usar só um, descer quase para baixo do primeiro quadrado aqui. E agora a gente tem um brush bem suave. Ele é bom para misturar coisas, sabe? A gente pega aqui e vai
usando o S para conectar a cor e vai conectando e controlando os nossos degradês e misturas com facilidade. Então esses dois brushes, eles já são para mim mais do que o suficiente para pintar esse nosso modelo todo, ou com o random e tudo. Eu só fico trocando entre o brush 1 e o brush 2 aqui, né? Na hora que eu quero. E além disso, eu posso trocar aqui em cima, né? Posso trocar as cores aqui por cima. E eu posso também mudar a forma como meu brush afeta as texturas. Então, por exemplo, eu estou pintando com Mix, que é a cor básica. Aí, vamos supor que eu quero, sei lá, usar um Color Burn, por exemplo. E agora, né, já estou pintando com efeito. E se eu quiser apagar? Bem, eu estou pintando direto na minha imagem aqui. Não esqueçam disso. Se eu estou pintando direto na minha imagem, isso significa que eu posso, se eu apagar, eu vou apagar a imagem. Não quer dizer que eu não posso. Eu posso vir aqui e pôr Erase Alpha e ele vai apagar. Ok? Mas, na verdade, se eu quiser apagar, o que eu faria é pegar a cor aqui e passar por cima. E de ferramenta básica, esse é o básico. Tem mais algumas coisas que eu vou passar depois, porque a gente está, né, apressado. Eu vou já pintar ele usando só isso, usando só essas que eu mostrei para vocês, mostrar que não precisa mais. Mas eu vou mostrar depois, que a pintura dele acabar, como fazer layer interna para você poder pintar igual, mais parecido com os Photoshop, coisas da vida assim. Mas é um pouco mais complicado aqui dentro. E vou mostrar também como fazer brushes, né? Como fazer brush diferente. Eu uso o GIMP para fazer os brushes, mas vocês podem usar qualquer programa de desenho que vocês quiserem. Aí o próximo vídeo vai ser só uma timeline de eu pintando. Mas antes, eu vou só passar para vocês um pouquinho do meu raciocínio de hand paint para começar a pintar. Aí no próximo timeline vocês vão só, né, seguir o baile, assim. Tendo uma base de cor, igual a gente tem aqui, a gente tem a base de cor do personagem. Eu gosto de. Deixa eu ir para as ferramentas aqui de novo. Vou esconder os texture slots. Vou esconder o brush. Eu gosto de pegar uma outra cor, que vai ser parte do processo, deixar a força um pouquinho menor, tipo assim, e meio que marcar o personagem com algumas coisas. Eu faço isso para metal, ou vou marcar umas posiçõezinhas aqui, meio que são umas bolinhas mesmo, sabe? Vou pintar pelos dois lados mesmo, por enquanto. Deixar o pulso um pouquinho marcado. Aí aqui para baixo, eu já acho que eu quero um pouco de mais claro aqui também. Mais clarinho ainda. Não, muito claro. Um pouco de claro aqui. Pro cotovelo eu quero quase um azul escuro. Só que eu quero bem mais fraco. Um pouquinho de vermelho, só pra dar uma variedade. A ponta do dedo vou marcar um pouquinho também. E vou marcar um pouquinho com variação de verde aqui. O que eu estou fazendo isso? Isso eu chamo base. Deixa eu só fazer mais um aqui. Para essa dobrinha marcar um pouco. Vamos desenhar um pouquinho do tríceps aqui. E. Eu uso também o botão da caneta da tablet para mexer na tela, não só isso aqui, né? Mas. Opa. Sem querer selecionei uma coisa. Gente, Shift no modo de seleção, ele permite selecionar e desselecionar faces. E vou marcar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. O que eu estou fazendo isso? Isso eu chamo basicamente de base
para a mistura que eu vou fazer com a pintura depois. Porque o mais difícil de emular em textura é histórico das coisas e organicidade e fazer parecer que o negócio existe há muito tempo e tudo mais. E agora eu vou e uso isso para ser tipo uma base para o processo de pintar. Então, quando eu começar a vir agora e pintar de fato, né? Então, vamos começar, por exemplo, aqui a marcar, deixar mais fraquinho um pouco. Vamos deixar a força um pouquinho mais para cima, mas vou pôr pressão nela. Começar a marcar onde eu quero as coisas. Esses objetos, na hora que eu for misturar eles principalmente, eles vão fazer parte das misturas, dos blends que eu fizer, sabe? E essas misturas, elas vão acumulando. Vai tudo sumir, não vai dar para enxergar nada disso na versão final. Mas só delas estarem aqui, eu já me sinto mais confortável com o resto do processo um pouco. Porque eu acho que vai deixar mais fácil de parecer que, tipo assim, que esse status existe há muito tempo, sem eu ter que adicionar isso depois, porque eu vou acumular essas informações por cima, sabe? Eu nem vou mexer muito na mão agora, não. Mas eu vou acumular essas informações por cima, né? Vocês já estão vendo que na medida que eu vou pintando agora, que agora eu vou começar a misturar essas informações aqui. E eu, como eu pinto pegando a tinta que está embaixo, né? Elas vão fazendo parte desse processo de mistura, ó. Então é muito difícil de eu de fato terminar com o negócio exatamente do mesmo jeito, dando para entender quais que são aquelas manchinhas e tudo mais. Elas vão só fazer parte, assim. E esse modo de marcar bolinha é muito bom para isso, porque é uma coisa meio natural que o corpo faz, assim, que é de criar marcas e essas marcas é, sumirem e ao mesmo tempo eles serem acumulando com o tempo, assim. O... Mas bem, eu sei que já deve ter fazer quase nada de sentido isso que eu tô falando, mas espero que para algum de vocês consiga ter um mínimo de lógica, isso que eu disse, assim. Porque mesmo que pareça que não faz, é um negócio que me ajudou muito, muito tempo, assim. E de início parece muito estranho você só marcar um tanto de bolinha, assim. Mas eu juro que tem uma razão para tal, ok? É, Então agora, enquanto eu vou continuar nessa pintura dele, eu vou fazer uma timeline de pintura. Vocês acompanham depois, porque isso aqui demora um pouquinho, beleza? Um abraço.